Sim, eu fui presa em Bali por filmar. Foi nessa época que isso chegou à embaixada para assistirem pessoalmente. Ela foi presa em Bali, deportada e depois banida por uma década. Isso deveria ter sido o fim da história, certo? Não foi. Em vez disso, Bonnie Blue foi acusada de aparecer do lado de fora da embaixada da Indonésia, em Londres, e provocou um novo processo criminal e uma possível sentença de prisão. O que ela fez? E como isso saiu do controle? A partir de quê? De uma multa de $1 para agora uma acusação no Reino Unido? Reino Unido? Nós vamos explicar tudo. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, antes de continuarmos, se você deve mais de $25 mil em impostos atrasados para a Receita Federal, eu preciso que você preste atenção. O medo dos impostos atrasados te tira o sono, fazendo pensar se a Receita Federal vai bloquear sua conta ou confiscar seu salário. O Tax Hardship Center, líder nacional em alívio fiscal com classificação A+, já solucionou centenas de milhões em dívidas para pessoas como você. Não contate a Receita Federal nem provoque o leão. Os especialistas do Tax Hardship Center analisam sua situação sem que você precise agir e elaboram o melhor plano para você. Comece sua consulta gratuita e sem compromisso pelo celular. Então, se você deve impostos atrasados, acesse taxhardshipcenter.com/taxhelpnow 8776-446-939 agora mesmo e deixe que eles mostrem uma saída para você. Era para eu estar com as malas prontas, mas estão voltando para a imigração, que só quer seguir me interrogando. Já disse que estão obcecados por mim. Sim, fui presa em Bali por filmar. Vim à embaixada para que pudessem assistir pessoalmente. Você se lembra dela? Essa é a Bonnie Blue, nome verdadeiro Tia Billinger, a criadora britânica de conteúdo adulto que foi para Bali. Acabou sendo presa no Bang Bus, encarou tudo. O quê? Uma possível pena de 15 anos de prisão, aliás, numa prisão indonésia. E depois saiu só com uma multa de $13 e uma proibição de 10 anos no país. Achamos que era isso, que o capítulo tinha terminado. Ela foi deportada, voltou para casa, fim da história. Só que, adivinha, segundo as autoridades não foi. Porque, de acordo com a polícia, ela então decidiu. Logo depois de voltar da Indonésia, ela supostamente decidiu fazer uma visita à embaixada da Indonésia em Londres. Cercada por vários homens segurando a bandeira deles, a bandeira da Indonésia, e supostamente imitando um ato sexual bem na frente do portão. Agora, alerta de spoiler, eles não gostaram nada disso, porque agora ela foi acusada do crime de ultraje ao pudor público pela polícia de Londres. Ela pode pegar até 6 meses de prisão e deve ir ao tribunal no próximo mês. A questão agora é, o que está acontecendo? Ela voltou a ser notícia. Precisamos falar sobre isso. Bem, gente, na verdade eu estou grávida. Então, a missão de reprodução do boy acabou sendo um sucesso. Acho que preciso recuar um pouco, certo? Se você acabou de chegar e não sabe quem é essa pessoa ou o que é missão de reprodução, se prepare. Você vai aprender muito agora. Essa voz é de Bonnie Blue, nome real Tia Billinger, britânica de 26 anos e criadora de conteúdo adulto. Se não a conhece, aqui vai. Ela ganha dinheiro online e viaja pelo mundo. Parece que ela tem um talento muito específico para se meter em encrenca em países com leis muito rígidas. E os problemas começaram no final do ano passado, em novembro de 2025. Nós falamos sobre isso aqui no Sidebar. Bonnie Blue chega em Bali, Indonésia. Agora, se você sabe alguma coisa sobre a Indonésia, sabe que eles levam as leis de moralidade e antipornografia extremamente a sério, tipo décadas de prisão mesmo. Agora, Bonnie chega com um caminhão de verdade, aliás. Ela trouxe ele. Ela comprou por cerca de $1.200, pintou de azul, colocou o logo na lateral que dizia "E não estou brincando, ônibus do sexo da Bonnie Blue". Ei, pais, lembrem-se, vão buscar seus filhos. Eu não fui contratada. Oi, meninos. Você conseguiu ele? Ele conseguiu. Bonnie Blue precisa muito disso este ano. Com certeza, com certeza. Sim, Schoolies é como chamam a festa anual de uma semana, em que formandos do ensino médio australiano celebram o fim da escola.
Então, super jovens, mas adultos, super jovens, não menores de idade. E o plano da Bonnie era dirigir aquele ônibus por Bali, pegar caras e, digamos, criar conteúdo. Alerta de spoiler de novo, os locais notaram e não gostaram. Em 5 de dezembro, a polícia fez uma batida em um estúdio na área chamada Pereiranon. Desculpe se falei errado. Eles apreenderam câmeras, celulares, camisinhas, pendrives, tudo. Eles detêm Bonnie Blue e mais 3 homens, sendo 2 britânicos, um australiano e outros 14 caras são interrogados e, no fim, liberados. Agora, inicialmente é bem assustador, né? Estamos falando da Indonésia, das leis anti-pornografia deles. Uma condenação pode significar até 15 anos de prisão. E as manchetes, você sabe, se escrevem sozinhas. Mas então algo acontece. A polícia analisa as filmagens e, segundo o International Business Times e o Mirror, percebe algo. Não há nudez. Não há genitália ou atos sexuais explícitos sendo filmados. Pelo menos nada que pudessem provar que foi feito para distribuição pública. Um porta-voz da polícia disse à imprensa na época, durante a invasão, eles criavam conteúdo sobre um jogo cujo vencedor dormiria com Bonnie Blue. Nenhuma atividade ou ato pornográfico foi encontrado no conteúdo colaborativo. Então, no final, não houve acusações de pornografia. Isso não quer dizer que ela está livre, pois agora a imigração atua. O problema não era o que ela filmava, mas o fato de filmar tudo. Ela estava na Indonésia, com visto de turista. Não é permitido trabalhar com visto de turista, nem dirigir um bang bus para criar conteúdo comercial. Isso basicamente é trabalho. Se arrume comigo para o julgamento. Acabei de acordar e tenho só 20 minutos. Queria desenhar na camiseta do colégio, mas a família foi contra. Esse vídeo foi postado na manhã da audiência dela, em 12 de dezembro, então ela entra no Tribunal Distrital de Denpasar com os 3 caras que foram presos junto com ela. E é aqui que a situação fica quase cômica. O juiz a multa, não por pornografia, nem mesmo por violação de visto, pelo menos não diretamente. Ela é multada por uma infração de trânsito, porque o ônibus estava sem pagar impostos. Ele foi repintado ilegalmente. O motorista não tinha habilitação adequada. E a multa foi de 200 mil rúpias indonésias. Isso dá cerca de 13 dólares americanos. Me perguntei como é a deportação. Bem, é isso. Ela paga os 13 dólares, mas a imigração ainda não acabou. Eles a deportam. Eles a expulsam do país e ainda aplicam uma proibição de 10 anos para que ela nunca mais volte à Indonésia. A declaração oficial diz que as atividades dela foram, segundo eles, incompatíveis com o esforço do governo para manter a imagem de turismo de qualidade de Bali e que ela desrespeitou os valores culturais locais. Então Bonnie Blue pega um avião, volta para o Reino Unido e por cerca de, sei lá, talvez 48 horas é isso. A história acabou. Já se passaram 30 minutos, eles dizem que não podem detê-la por nenhum outro motivo. Ainda investigam, mas tem possíveis evidências. Então ela nunca conheceu ninguém com um pouco de imigração em Bali. 15 de dezembro, na semana em que volta, ela supostamente aparece fora da embaixada da Indonésia, em Londres, a cerca de 1,5 km do Palácio de Buckingham. Ela está cercada por homens, ou parece estar cercada por homens com capuzes e máscaras, e ela está segurando uma bandeira da Indonésia presa à saia, arrastando no chão, e supostamente ela começa a simular um ato sexual bem ali na rua. Sim, fui presa em Bali por filmar. Então, era hora de irem à embaixada para assistirem pessoalmente. O vídeo viraliza. A Indonésia percebe e sua embaixada faz uma reclamação formal ao Reino Unido. E então, o que acontece? Agora, ela está sendo acusada pela Polícia Metropolitana de Londres por ultraje ao pudor público. E só para ficar claro o que isso significa, eu pesquisei no site da Promotoria Real. É um crime de common law no Reino Unido. Inclui qualquer ato público lascivo, obsceno ou repugnante, que não se encaixa nas leis comuns de exposição, mas ainda ultrapassa o limite. E se for condenada, ela pode pegar até 6 meses de prisão e talvez o que é conhecido como multa ilimitada ou uma multa pesada ou ambos. A próxima audiência
será em 22 de abril, no Tribunal de Magistrados de Westminster. Agora surgem grandes questões. Como uma multa de trânsito de $13 em Bali se transforma em uma possível sentença de prisão em Londres? Bem, há evidências de lá chegando para este caso. O que acontece quando uma queixa diplomática se torna um caso criminal? O que isso significa para alguém cuja marca inteira é ultrapassar limites? Ela poderia acabar atrás das grades? Vamos chamar alguém que entende disso. Mas antes é o seguinte: para entender ou tentar entender isso, você precisa conhecer quem é Bonnie Blue de verdade, não só pelas manchetes, mas como pessoa. Felizmente, ela documenta quase tudo. Eu sou a garota que provoca raiva, aquela que tira a virgindade do seu filho e não tem problema em fazer seu marido trair. É assim que ela se apresenta ao mundo. 26 anos, nome verdadeiro Tia Billinger, com patrimônio estimado em cerca de 3 milhões de libras. A marca dela é provocar, testar limites e observar resultados. Veja o que ocorreu em Bali. Cuidei da pele, escolhi a roupa para o aeroporto e depois fui interrogada pela imigração. 20 caras e uma garota. Aposto que esse vídeo será postado quando eu voltar. Ela fala sobre o interrogatório em Bali, a apreensão do celular, anos de prisão e ainda ri. Bonnie Blue chega para o interrogatório no escritório de imigração em Bali. Segundo o relatório local, ao ser questionada por repórteres sobre criar mais conteúdo explícito em Bali, ela respondeu: assine e descubra. Tudo bem. Então, sempre que eu falo sobre questões internacionais, aparentemente, sempre que eu falo sobre Bonnie Blue, eu trago o advogado de direito internacional, David T. Fury, para ajudar a esclarecer o que tudo isso significa. David, obrigado por tirar um tempo mais uma vez para falar sobre isso. Quão sério é isso? Bem, provavelmente não é tão sério. Minha expectativa é que ela seja considerada culpada ou talvez se declare culpada, mas a sentença pode chegar a até 6 meses de prisão. Eu não espero que eles deem a pena máxima para ela. Acredito que a decisão cabe ao juiz ou ao júri, tanto faz qual dos dois. No caso dela, vão concluir que ela fez isso intencionalmente e que ela estava buscando uma reação do público. Assim, eles podem puni-la adequadamente para tentar evitar que repita a ação. O que seria apropriado e por que não seriam 6 meses? Eu acho que não seriam 6 meses, porque acredito que é a primeira vez que ela foi presa no Reino Unido por algo assim, então ela é uma ré primária. E também, isso é, você sabe, embora seja, você sabe, indecência pública e possa causar indignação pública, especialmente pelo que ela fez nesse caso. Eu acho que isso ainda é um crime menor, não é um crime grave. Ninguém foi prejudicado, não há uma vítima específica desse crime. E é por isso que eu não acho que ela vai pegar os 6 meses, mesmo que o crime tenha uma pena de até 6 meses. E você acredita que ela seria considerada culpada? Ou realmente não há muita defesa aqui, porque eu vou ler para você de novo. Ah, o quê? Está escrito no site da Promotoria da Coroa. É um crime, segundo o direito comum, praticar em público qualquer ato de natureza lasciva, obscena ou repugnante que ultraje a decência pública. Essa infração só deve ser considerada se o incidente não se enquadrar nos crimes previstos em lei. Por exemplo, se não for possível provar o elemento mental exigido para o crime de exposição ou, excepcionalmente, se a infração merecer uma pena maior do que a prevista para o crime tipificado em lei. Muita linguagem jurídica aí, mas você viu o vídeo, não é? Não é como se ela estivesse, sei lá, correndo pelada por aí. Não é como se ela realmente estivesse praticando um ato sexual em público. Ela simulou um ato sexual. Supostamente, simulou o ato sexual várias vezes do lado de fora da embaixada. Você tem todos aqueles homens de máscara. Isso chega ao nível desse crime. Não tenho certeza. Isso vai depender do que o juiz, se for julgado por um juiz, ou o júri, se for julgado na Corte da Coroa por um júri, acreditar. Acho que eles vão ver isso como intencional. Não houve um erro aqui. Ela não estava fazendo algo em público sem perceber que as pessoas estavam assistindo. Ela gravou isso intencionalmente. Ela estava cercada por homens mascarados, o que você sabe cria uma imagem meio imponente no vídeo. Então, novamente, isso vai ficar a cargo do júri. E obscenidade é aquilo que você sabe, as pessoas acham que sabe, o que pode ser, e simplesmente não é claro. E quero dizer, ela supostamente
fez isso logo depois que saiu da Indonésia, onde ela estava enfrentando, potencialmente, uma pena de prisão significativa. Quero dizer, se essas alegações forem verdadeiras, isso é, bem ousado da parte dela fazer isso. E eu concordo. Se ela levasse isso a julgamento, fosse considerada culpada, ou se ela aceitasse um acordo. Eu sinto que eu realmente me pergunto o quanto o caso da Indonésia vai influenciar nisso. Então, vamos falar sobre isso. Alguma evidência do que aconteceu na Indonésia vai influenciar nisso? Alguma autoridade indonésia vai, testemunhar nesse caso? O quanto você acha que isso vai afetar esse caso em particular? Porque eu acho que isso tem a ver com a ideia do suposto motivo dela, certo? A suposta intenção dela. Aqui. Todas essas são ótimas perguntas em que venho pensando. O que surpreende nas ações dela é que ela realmente se safou na Indonésia e teve bastante sorte. Porque ela poderia ter sido processada na Indonésia por crimes potencialmente mais graves, incluindo crime, como discutimos da última vez, fazer um vídeo pornográfico na Indonésia. E nesse caso, ela estava em Bali, e Bali tem uma cultura muito conservadora, então eles poderiam tê-la processado por isso. Embora tenham constatado que ela ainda não estava produzindo nenhum material pornográfico quando invadiram a casa dela, e foi por isso que decidiram não processá-la por isso. Eles a acusaram de uma infração de trânsito por causa do ônibus ou van que ela estava dirigindo em Bali. Novamente, uma infração muito leve. Ela foi deportada sob a alegação de uso indevido do visto. Com visto de turista, envolveu-se em atividades comerciais gravando vídeos. Então, essa foi basicamente uma posição de compromisso que o governo indonésio adotou. Eles não quiseram processá-la, provavelmente para evitar a atenção negativa que um caso contra uma turista traria, já que o turismo é crucial em Bali. Mas eles queriam que ela fosse embora e mandar um recado, então usaram a questão do visto para deportá-la. E então ela agora os provoca, vai até a embaixada e faz um ato potencialmente obsceno na frente da embaixada. Ela, basicamente, de certa forma, ele está instigando a Indonésia a tomar medidas adicionais. Eles fizeram a coisa certa, que foi não tomar uma atitude diretamente contra ela, mas sim denunciá-la à polícia no Reino Unido. Eu não acho que o que aconteceu na Indonésia seja particularmente relevante para o crime do qual ela foi acusada no Reino Unido. Esse crime se resume a: você cometeu o ato em público, é ofensivo, é obsceno, e não ao que aconteceu antes em outro país. Embora isso seja um pouco de contexto e antecedente para o motivo pelo qual ela fez isso, e realmente indica que ela estava agindo com algum tipo de vingança contra a Indonésia, Porque ela poderia ter sido acusada disso, mesmo que nunca tivesse ido para a Indonésia, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que demorou um pouco até a acusação, certo? Então a Polícia Metropolitana diz que a acusação está relacionada a um incidente na Great Peter Street, a SW1, na segunda-feira, 15 de dezembro. Uma mulher de 20 e poucos anos foi interrogada sob advertência após investigação. Na terça-feira, 2 de fevereiro, foi feito um encaminhamento para o Serviço de Promotoria da Coroa, que posteriormente autorizou a acusação mencionada acima. Então não é como se isso tivesse acontecido ontem. Você está falando de algo que supostamente aconteceu em dezembro, agora já estamos em março. O que você acha que aconteceu lá? Aparentemente ela foi entrevistada em fevereiro, como você disse, e se foi ela... Se foi ela quem eles entrevistaram, eu imagino que tenha sido ela. Disseram que era uma mulher de 20 e poucos anos e alguns veículos de mídia confirmam que era ela. Você sabe, a justiça pode ser muito lenta aqui nos Estados Unidos, assim como no Reino Unido. Meu palpite é que isso também foi um problema complicado para o Reino Unido. Talvez eles normalmente não acusassem alguém, mas ela recebeu tanta atenção e continua fazendo isso, continua ultrapassando os limites. Então eles podem ter decidido que precisam acusá-la para evitar futuros atos obscenos em público. Também diz que a tia Billinger de Draycott, em Derbyshire, foi acusada por meio de intimação por correio na segunda-feira, 16 de março. Ela comparecerá ao Tribunal de Magistrados de Westminster na quarta-feira, 22 de abril. O que acontece a seguir nesse caso? Quero dizer, como isso funciona exatamente? Porque eu sei que o sistema de justiça do Reino Unido é um pouco diferente do que temos aqui, certo? Bem, em termos de, você pode ser preso sem acusações, certo? Acho que é assim que funciona.
Mas aqui parece que ela está sendo acusada, quero dizer. O que acontece depois nessa audiência no tribunal? Como o processo funciona daqui para frente? Então, primeiro de tudo, para explicar o que você disse, acho que ela recebeu o mandado de prisão pelo correio. Acho que foi isso que o correio é o que indica. Então, ela não foi presa fisicamente e tem uma data para se apresentar ao tribunal em 22 de abril. Ainda não está claro para mim se será em um tribunal de magistrados ou em um tribunal da coroa. Se for um tribunal de magistrados, ela provavelmente será julgada por um juiz ou por um painel de juízes. Se for o tribunal da coroa, então será por um júri. Então, provavelmente, nessa primeira audiência, eles vão marcar o julgamento do caso. E também ela teria a chance de se declarar culpada ou inocente. Sim, quão rápido um julgamento pode ocorrer? Se sabe, Eu não sei. Vai levar pelo menos alguns meses. talvez mais tempo. Ela poderia ser impedida de viajar? Bem, é possível. Eles provavelmente poderiam tomar o passaporte dela se quisessem garantir que ela compareça às audiências no tribunal. Ela pode receber, você sabe, condições do juiz que permitam que ela permaneça fora da prisão enquanto o caso dela está em andamento. Mas essas condições podem, exigir que ela não tenha permissão para viajar. Eles podem não pegar o passaporte dela, mas podem impor essas condições, ou podem pegar o passaporte dela para garantir que seja muito difícil para ela viajar. E se ela, hipoteticamente, cometesse qualquer outro ato obsceno ou, algum tipo de ato contra a decência pública? Mas, seguindo em frente depois dessa acusação, como isso afeta o caso dela? Acho que isso provavelmente só reforçaria ainda mais a posição dos promotores de que eles precisam levar isso adiante e buscar, a pena mais alta possível. Isso pode influenciar, se ela vai ser presa ou não, se ela cometer mais atos, pois isso mostraria que ela não se arrependeu nem aprendeu a lição. Como resultado da prisão dela, qualquer novo ato provavelmente geraria uma acusação separada, e isso resultaria em um julgamento separado. David Tafuri, obrigado por ajudar a entender. Não acredito que falamos disso de novo, mas é um grande acontecimento para ela. Mas vamos ver para que lado esse processo judicial, esse caso criminal, vai seguir. Obrigado por dedicar seu tempo, senhor. Acho que ainda vamos falar sobre Bonnie Blue outras vezes. Vamos ver. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC. Para me seguir no X e no Instagram, assistam Jesse Weber Live, na News Nation de segunda a sexta, às 23h, leste. Até a próxima.